Bom dia, diferentes. Estamos ao vivo para mais um devocional do nosso propósito. Hoje provavelmente você não vai estar entendendo nada aí, porque eu estou transmitindo na horizontal, porque depois eu vou colocar esse vídeo aqui lá no YouTube, então vou ter que transmitir dessa forma, mas acredito que no áudio aí vocês vão conseguir me ouvir bem, tá? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Abacuque. Nós estamos já na reta final ali do capítulo 2 e vamos entrar no capítulo 3 hoje, tá? O Senhor nos direcionou esses tempos para nós estudarmos o livro de Abacuque, principalmente porque fala de revelações que nós vivemos nos dias de hoje. Então eu creio que se você estiver atento ao que o Espírito quer comunicar ao seu coração, algo muito valioso você vai receber através desse estudo de Abacuque, tá? Eu até te convido para fazer esse estudo de forma particular aí. Pegue a sua Bíblia. É um livro muito curto. Em uma página você finaliza ele. São 3 capítulos mais uma página, frente e verso. E você vai entender com clareza o Senhor descrevendo tudo o que acontece nos nossos dias. Inclusive, Abacuque estava vivendo exatamente algo muito parecido com o que nós vivemos hoje. Então, eu te convido a fazer esse estudo. Para nós iniciarmos aí, vamos fazer uma oração. Nós estamos ao vivo aqui pelo Instagram, mas eu estou transmitindo essa live aqui na horizontal, porque eu quero utilizar esse mesmo vídeo, né, e postar no YouTube, tá? Talvez você vai... ele não vai ficar salvo aqui no Instagram, tá? Só para vocês entenderem. Ele vai direto para o YouTube, então quem não assistir aqui ao vivo vai precisar assistir lá pelo YouTube, tá? Então o link está na minha bio aí, depois vocês podem acessar. Vamos começar com uma oração. Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelo grande privilégio que é estar aqui na tua presença para aprender um pouco mais do seu reino. Obrigado, Senhor, por mais um dia ter tido o privilégio de oferecer ao Senhor as nossas primícias. Como é bom, Pai, nós iniciarmos o nosso dia se prostrando na tua presença, buscando a tua face, buscando a tua unção, buscando, Pai, mortificar a nossa carne, a nossa natureza e vivificar o nosso espírito. Espírito Santo, tu és extraordinário. Nós não temos palavras para agradecer a tua presença, nós não temos palavras para agradecer o teu mover sobrenatural em nós, nós não temos palavras para agradecer o quão bom é sentir a tua presença e a tua unção. Nessa manhã, continue conosco, move as coisas sobrenaturais em favor dos teus filhos. Derrama sobre cada um de nós, Pai, a tua graça. Derrama sobre cada um de nós a tua presença maravilhosa. Enche os nossos corações de desejo de buscar a ti cada vez mais. Faz queimar no nosso coração a chama do primeiro amor, que nós não percamos isso de forma alguma. Não existe absolutamente nada mais importante, mais poderoso e mais forte do que a tua presença. Hoje nós entendemos o que Davi disse: não retires de mim a tua presença, porque não tem nada que se compara neste mundo, nenhum prazer neste mundo, nada, absolutamente nada, se compara à tua presença. Quem já teve contato, quem já teve acesso, quem já teve um encontro verdadeiro contigo, sabe da verdade do que eu estou falando, Pai. Nós queremos te agradecer por isso. Que o Senhor nos faça, Senhor, ter experiências cada vez maiores com o Senhor, que o nosso coração venha desejar cada vez mais, com mais intensidade, viver a tua vontade, viver a tua presença, ser dirigido e ser guiado pelo teu Espírito. Ó Espírito Santo, nós te glorificamos, porque nós já podemos sentir a tua presença nessa manhã. Recebe a nossa gratidão e o nosso amor, dirige o nosso devocional, abre as nossas mentes, os nossos corações, para nós entendermos com clareza tudo aquilo que o Senhor quer nos comunicar nessa manhã,
de terça-feira, para a glória do teu nome, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Galera que forem entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Provavelmente vocês não vão ter paciência de ficar aí, porque a live está na horizontal, mas se você tiver aí com tempo para assistir realmente, só deitar o celular aí que vai dar tudo certo, fechou? Tem uma frase que a gente usa bastante, que fala assim, ó, quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Então, hoje, vamos ver aí se você suporta assistir esse vídeo na horizontal, tá? Quem estiver assistindo pelo YouTube tá tudo certo, porque o vídeo vai estar exatamente da forma que vocês gostam. Fechou? Ó, vamos continuar então. Ontem nós paramos a leitura no capítulo 2, versículo 17 de Abacuque. E hoje nós vamos continuar aqui no versículo 18. A galera que for entrando aí, sejam todos bem-vindos, tá? O versículo 18 fala exatamente assim, ó. Ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artífice? Ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança na própria obra de suas mãos. Contudo, cria ídolos mudos e inúteis. Olha o que a Bíblia fala sobre imagens de escultura. É interessante, eu até ontem pausei o nosso estudo para iniciar desse versículo em seguida, para vocês entenderem que aqui é uma visão do próprio Deus para Abacuque. Então isso aqui que está sendo escrito foi o próprio Deus que falou para Abacuque. Abacuque, vamos voltar lá, no mesmo capítulo 2, olha o que ele fala. Ó. Primeiro que o título desse texto é Resposta de Deus, certo? Viva pela fé. E aí fala assim, ó, versículo 2. Então, Yahvé, o Senhor, me respondeu e ordenou, escreve a visão com toda a clareza possível, em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Ou seja, escreve com tanta clareza que qualquer pessoa consiga ler, certo? E aqui, na continuação da visão, ele está falando exatamente isso. E aqui eu não vim para julgar sobre isso, embora a gente pode se posicionar, né? E a gente respeita, na verdade, a opinião de cada uma das pessoas. Mas eu não vim aqui expor a minha opinião sobre isso, porque talvez hoje, você que está assistindo essa live, você ainda acredite nesse tipo de objeto. E quem vai fazer e quem vai comunicar isso ao seu coração é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo está te dando hoje a oportunidade, assim como a mim também, de ter acesso a algo que o Senhor falou, ser exposto a uma palavra que o próprio Deus falou. O entendimento, a interpretação, o Senhor vai ministrar no seu coração. Presta atenção só nos detalhes. Inclusive, talvez eu não vá comentar nada sobre o que nós vamos ler aqui. Eu quero que o próprio Espírito comunique ao seu coração aquilo que ele deseja comunicar. Só abre o seu coração, não endurece o seu coração, porque às vezes nós ouvimos uma palavra e nós achamos, mas eu não aceitei essa palavra e tal. Só que o papel de abrir o coração para receber a palavra é nosso. O papel é nosso. Somos nós que abrimos o nosso coração para receber aquilo que o Senhor fala. O Espírito ele vai ministrar algo no seu coração a partir do momento que você se coloca disposto a ouvir a sua voz. Inclusive nós falamos muito, mas Deus não fala comigo e tal. Na verdade, Deus ele está falando a todo momento através do Espírito, porque o próprio Espírito ele mora em nós. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito ele toma conta da nossa vida, então ele mora em nós. Galera que for entrando aí, sejam bem-vindos, tá?
A live está sendo transmitida na horizontal porque ela vai direto para o YouTube depois. Então o próprio Espírito, ele mora em nós. Então, ele está a todo momento nos comunicando algo. Então, por que a gente não ouve? Porque nós estamos com a nossa sensibilidade espiritual de ouvi-lo embaçada. É a mesma coisa de você olhar para um espelho sujo. Você não vai conseguir ver a sua imagem. Você vai ver traços. Dependendo da intensidade que ele estiver sujo, você vai ver muito pouco de você mesmo. E ouvir o Espírito é isso. Se o seu ouvido ele estiver totalmente obstruído pelas vozes do mundo, pelas vozes da sua natureza, pelas vozes das mentiras do inimigo, você não vai conseguir ouvi-lo. Então você precisa de sensibilidade para ouvir o que ele te fala. E você só ganha sensibilidade fazendo exatamente o que nós estamos fazendo aqui, neste propósito. Buscando um fortalecimento espiritual. Você só consegue silenciar a voz da sua natureza quando você fortalece a voz do seu espírito. Quando você fortalece os ouvidos do seu espírito. Que no caso, como a gente está falando de ouvir o Espírito de Deus, nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Automaticamente os nossos ouvidos espirituais vão estar mais sensíveis a ouvir a sua voz. Então vamos lá. Ó, eu vou ler novamente aqui o versículo 18. E eu não vou fazer, provavelmente não vou fazer nenhum comentário. Eu quero que você mesmo preste atenção no que está escrito. Só quero deixar claro que isso daqui é uma visão de Deus para Abacuque e o Senhor que está falando essas palavras para que Abacuque escrevesse, tá? Então fala exatamente assim. Ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artífice? O artífice é aquele profissional que faz esse tipo de escultura, tá? Isso é uma pergunta do Senhor. E aí ele fala assim, ou qual a utilidade de uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança na própria obra de suas mãos. Contudo, cria ídolos mudos e inúteis. Isso aqui são as palavras do Senhor sobre esse assunto, tá? Aí ele fala assim no versículo 19: ai daquele que diz à madeira, desperta, ou ainda à pedra sem vida, acorda. Poderá de alguma forma um ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro e de prata. Está coberto de ouro e de prata. Mas tal objeto não respira. Não há espírito nenhum dentro dele. Olha o que o Senhor está falando sobre esse assunto. E o interessante que eu vejo aqui é que ele fala sobre vários materiais, para que vocês não tenham dúvidas, para que eu não tenha dúvida. Aí ele vai e conclui no versículo 20, o próprio Deus falando, mas Yahvé sim, ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quando ele fala aqui, eu fui buscar no original, o sentido dele falar cálice, né? Porque a Bíblia, ela é interpretada, né? Ela foi traduzida por alguém. Quando ele fala aqui nessa parte final do versículo, ele fala cálice, ele fala sobre reverência, tá? Então se prostre diante dele toda a terra. Por quê? Porque ele sim é um Deus verdadeiro. Ele sim é um Deus que responde. Se você não teve ainda um encontro sobrenatural com ele, com certeza, se ele fez você ter acesso a essa palavra, se o Espírito, e você abriu seu coração para ouvir essa mensagem, o Espírito vai comunicar ao seu coração e o Espírito vai ter um encontro contigo. Eu postei hoje nos meus stories que tem uma passagem em Mateus, se eu não me engano, no capítulo 11, versículo 12, ou o contrário, que fala que o reino de Deus ele é tomado à força. Então só aqueles que se esforçam se apoderam dele. Só aqueles que se esforçam têm acesso a ele. E a moeda do reino ela é a renúncia.
Quando você renuncia às suas vontades, quando você renuncia às vontades da sua natureza, por exemplo, você acha que agora são 6h03, né? Mas eu acordei, era 4 horas da manhã. Você acha que eu queria mesmo, a minha natureza queria mesmo acordar esse horário para priorizar a minha vida espiritual? Você acha mesmo que o meu corpo preferia levantar da cama do que ficar deitado ali, descansando, para depois iniciar o meu dia de trabalho, de treino, enfim? Com certeza não, mas a moeda do reino é a renúncia. Eu e você, nós estamos aqui renunciando a alguma coisa, nós estamos renunciando o nosso tempo. Na medida em que nós estamos dando atenção a entender a palavra de Deus, nós estamos renunciando a alguma coisa. Você está renunciando de fazer outras coisas para você dar atenção ao estudo da palavra. Então o devocional é isso. O devocional é você falar, Senhor, quando nós fazemos o devocional, às vezes nós temos dificuldade de entender algumas coisas e pelo fato de nós não entendermos com clareza, nós acabamos não focando de maneira assertiva naquilo. Então, por exemplo, se você olha para um devocional, não, devocional é ali um tempo que eu pego para ler a Bíblia. Tá errado. Você não vai dar valor àquilo que você está fazendo. O seu espírito não vai ser alimentado com a intensidade que precisa, não. Que poderia estar sendo alimentado. Você vai se alimentar? Vai. Mas quando você olha para isso de uma maneira diferente, o devocional é um tempo que você... Olha, presta atenção. Nós estamos aqui no devocional. Estou fazendo ele ao vivo, certo? Mas eu parei tudo. Absolutamente tudo que eu estou fazendo. Não tem absolutamente mais nada que eu estou fazendo neste momento, a não ser estar totalmente dedicado a minha atenção a estudar a palavra. Então o devocional, até para o próprio Deus, é um tempo que você abriu mão de tudo da sua vida para você oferecer absolutamente para Ele. Você tem noção do que é isso? Da importância e do peso que é isso? Então devocional é você estar separando uma parte do seu dia, oferecendo ela ao Senhor. E isso é uma renúncia. Você está renunciando todas as outras coisas. Então a moeda do reino é a renúncia. Quando você renuncia a algo para o Senhor, com o objetivo de oferecer ao Senhor, não tem como você não mover o reino espiritual. Não tem como você provocar algo sobrenatural sobre a sua vida. Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E aqui quando o Senhor fala, mas Yahvé sim, ele está no seu santo templo e se prostrem diante dele toda a terra, ele está falando sobre reverência. Nós estamos fazendo isso exatamente nessa manhã. Nós estamos nos prostrando ao Senhor através do quê? Da nossa atenção e o nosso interesse em entender o seu reino através da sua palavra. Parece algo muito simples, mas no reino isso tem muito poder. Isso tem muita força. E na medida em que você entende isso com clareza e você aplica isso na sua vida, você começa a colher os frutos disso. Então, o que você está fazendo hoje nessa manhã é algo muito poderoso. Vamos continuar aqui a leitura do capítulo 3. Como eu disse, do versículo 18 e 19, eu não vou fazer nenhum tipo de comentário. Eu quero que o próprio Espírito comunique ao seu coração, porque pode ser que você, que está vendo, né, esse estudo, acredite nesse tipo de objeto e ache que realmente ele tem vida e que realmente, de alguma forma, ele gera coisas na sua vida, sabe? Ele te responde, ele te dá bênçãos. Mas começa a entender isso com clareza, com a clareza do Espírito. E o próprio Espírito Santo, ele vai ministrar no seu coração a verdade sobre isso aqui. Então, anote aí, Abacuque, capítulo 2, versículo 18 e 19. Estude isso todos os dias e fale, Espírito, ministra no meu coração a verdade sobre essa palavra. Porque isso aqui são palavras do próprio Deus. E eu tenho certeza que o Espírito vai te dar clareza sobre isso. E gradativamente ele vai trabalhar no seu coração para que você tenha os seus olhos espirituais abertos sobre esse assunto, tá? Versículo 1 do capítulo 3. O título fala assim, ó, a oração do homem de Deus. No caso aqui,
era Abacuque. Então, o profeta Abacuque fez a seguinte oração, em estilo, aqui está uma palavra estranha, não sei nem como que lê isso aqui, mas ela significa sob forma de cântico de confissão. Então vamos lá. Então o profeta Abacuque fez a seguinte oração em forma de cântico de confissão. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizestes no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Eloá, Deus que veio de Temã, e Kadosh, o santo, veio do Monte Parã, região das cavernas. Isso aqui, como é um cântico, algumas coisas aqui são palavras de adoração a Deus, tá? Aí ele fala aqui, ó, sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. O seu resplendor é como a luz. Raios brilhantes saem da sua mão e o esconderijo de sua força está ali. Quando eu estava estudando esse texto, deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Quando eu estava estudando esse texto, o Senhor me deu uma clareza assim, o Espírito ministrou ao meu coração sobre essa questão aqui que fala, ó, o seu esplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão e o esconderijo da sua força está ali. E o Senhor me remeteu a esses raios brilhantes, eu até preciso pesquisar isso aqui no original, mas o Espírito ministrou no meu coração e eu preciso ser sincero com você. Eu estudei esse texto aqui já faz alguns dias e quando eu estudei o Espírito, eu até marquei aqui a minha Bíblia, ó, vou mostrar para vocês. Esses versículos aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó, que tá tudo marcado? Então, o Espírito ministrou no meu coração sobre os trovões, sabe? Os relâmpagos que nós vemos. Porque ele fala exatamente assim, ó, raios brilhantes saem das suas mãos e o esconderijo da sua força está ali. E nós sabemos e nós vemos que o quão devastador é a força de uma tempestade, de raios, quando isso acontece aqui no nosso plano físico. E aqui tem uma mensagem muito assim sutil sobre isso. Olha o que ele fala, ó, vou ler de novo. O seu resplendor é como a luz. Raios brilhantes saem da sua mão e o esconderijo da sua força está ali. O esconderijo da sua força está onde? Na sua mão, aonde saem esses raios brilhantes. Você já parou para imaginar que quando um raio cai do céu, né, aquela força que muitos vão atribuir a um evento físico, né, no caso, a um evento da física, na verdade. Já parou para pensar que a gente não consegue, se a gente for olhar assim mesmo para o raio, a gente não consegue, o brilho dele é muito forte. Se ele ficasse assim, de forma direta, né, aquela iluminação, você não conseguiria olhar. Você não consegue olhar nem para uma luz, nem para o sol, nem para uma luz normal aqui. Os nossos olhos já ficam ofuscados. Imagina então, imaginar que o resplendor do Senhor, ele é como esses raios. E aí, trazendo para esse lado aqui, né, isso falando sobre a intensidade da luz, né, que nós não conseguiríamos, por isso que a Bíblia fala que nós não conseguiríamos olhar para o Senhor, porque o brilho dele é algo que o nosso corpo físico, os nossos olhos não suportam. E aí, partindo para esse lado, que raios brilhantes, né, vamos colocar isso aqui como os trovões, saem da mão do Senhor e ali esconde um poder, ali esconde a sua força. Isso já explica o porquê que é tão devastador um raio quando ele atinge aqui, né, a Terra.
O Espírito ele vai ministrar algo no seu coração sobre isso. Para você entender, porque para mim assim foi algo assim surreal quando eu entendi o sentido deste versículo. Raios brilhantes saem da sua mão e o esconderijo da sua força está ali. Então aqui está sendo descrito, né, por Abacuque algo relacionado ao poder de Deus, que explica muita coisa que nós vivemos hoje através desse fenômeno, né, que é o trovão, que é o relâmpago e tal. Versículo 5 fala assim: as pestes vão adiante dele, e a praga destruidora o segue. Eis que ele se deteve, e a terra estremeceu. Olhou e fez tremer todas as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas firmes, desde a antiguidade se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Olha o que fala. Agora, para concluir, assim, para fechar esse raciocínio. Raios brilhantes saem da sua mão, e o esconderijo da sua força está ali, ou seja, ali se esconde a força do Senhor. As pestes vão adiante dele. Isso é uma continuidade do que ele está falando aqui. E a praga destruidora o segue. Eis que ele se deteve e a terra estremeceu. Isso acontece ou não acontece quando cai um raio? Não treme tudo? Olhou e fez tremer todas as nações. Montes antigos se desmancharam. Colinas firmes desde a antiguidade se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. O que eu vejo é que Abacuque está descrevendo algo sobre o poder de Deus. Só que o que ele está descrevendo é algo que nós experimentamos aqui no nosso dia a dia. É claro que isso não acontece todos os dias, né? Mas quando essas tempestades ocorrem e elas mostram a sua força, nós temos ali uma amostra grátis do que, assim, é uma fagulha muito pequena do que é o poder de Deus. E quando nós vemos isso daqui, nós vemos o quão poderoso é o Deus que nós servimos, porque nós estamos aqui trazendo uma sequência de algo que ele falou sobre objetos feitos por mão de homens, onde muitas vezes nós colocamos a nossa confiança ali, e depois ele vem descrevendo o que realmente é Deus, o que realmente é o poder de Deus, de que material ele é feito, né? Que no caso aqui não está falando exatamente o material, mas está falando de coisas que nós vemos que podem, de alguma forma, demonstrar um pouco do que é o poder de Deus, e não apenas a confiança que nós colocamos em objetos. Olha o que ele está falando. Fala para mim se compara raios e trovões, vamos dizer assim, né? A você colocar que existe vida em um objeto qualquer. A mesma coisa de eu falar desse copo aqui, ó. Por exemplo, vamos falar de copo, né? Mas as pessoas tem pessoas que colocam a sua confiança, por exemplo, em amuletos e tal. Será mesmo que existe um poder, ou será que o poder é atribuído à crença que você coloca naquilo? E resumidamente, o que faz com que algo aconteça através daquilo é a sua própria fé. Aqui nós estamos falando de coisas que não têm vida, né? Por exemplo, se eu falar de um objeto igual esse copo aqui, é algo que não tem vida. É olhar para ele e falar, não, esse copo aqui é sagrado, esse copo aqui ele tem um negócio diferente. Toda vez que eu bebo água nele, tudo que eu tenho de enfermidade é curado. Então é diferente eu olhar de uma forma assim e eu ver a manifestação do poder de Deus através da natureza. Através, por exemplo, do que a gente está falando aqui de raios, de trovões, que são coisas assim que realmente até assustam. De tão estrondosos que são. E aí ele fala aqui, ó, que o poder disso, né, dessa força do raio brilhante que sai da sua mão, estremece a terra, treme todas as nações, montes antigos se desmancham, colinas firmes desde a antiguidade se desfazem.
E aí ele fala sobre Deus, né? Os caminhos deles são eternos. Contemplei a aflição das tendas de Cuxã, que é o nome aqui, né? Tremiam todas as cortinas das tendas. Seria contra os rios que estava irado, ó Senhor? E aqui ele está falando sobre uma manifestação da ira de Deus. Ele está descrevendo. Assim, gente, vamos lá. Nós estamos aqui estudando a palavra, certo? Eu não quero falar nada de mim mesmo para vocês. O que ele está descrevendo aqui são coisas que, se nós trouxermos para os nossos dias, nós vamos ver que não é manifestam, mas retratam a ira de Deus. Olha o que ele está falando aqui, ó, versículo 8. Seria contra os rios que estavas irados, ó Yahvé, ó Senhor. Era contra os riachos a tua cólera? Foi contra o mar que o teu zelo transbordou quando cavalgastes em teus cavalos de guerra e com as tuas carruagens de vitória? Preparastes o teu arco, pedistes muitas flechas. Dividistes a terra formando rios. Presta atenção no que ele está falando. Ele está descrevendo eventos da natureza que retratam a ira de Deus. Então, quando nós olhamos para catástrofes que têm acontecido, não pensem que é apenas... E vamos lá, a gente vai ter que ter muita sabedoria aqui e sensibilidade para entender o que eu vou falar. Não pensem que é só eventos naturais causados por, vamos colocar o nome aqui, por aquecimento global. Não. Tudo o que acontece, o ser humano, ele busca, e até a gente consegue, né, os próprios cientistas, eles conseguem atribuir isso a eventos da natureza, baseado, igual eu falei aí, talvez em um aquecimento global, ou, sabe, coisas que são geradas pela natureza, mas que, na verdade, são formações que, no final, baseado nessa palavra que foi revelada pelo Senhor, acabam aplicando o juízo de Deus no final, né? E aí a gente olha, é o que eu falei esses dias para vocês nas lives, e assim, é muito pesado falar sobre isso, porque a gente está falando sobre vidas, e talvez se você não tiver sabedoria e sensibilidade espiritual para entender o que eu estou falando, você pode olhar para Deus como um Deus ruim, um Deus mau. Mas vocês já pararam para pensar o quanto a humanidade está repleta de maldade? Vocês já pararam para pensar o quanto a humanidade está repleta de egoísmo, de ganância, de ego, de orgulho, de ódio? As pessoas estão fazendo coisas assim que você olha e você fala, cara, como que um ser humano é capaz de fazer isso? Esses dias eu falei para vocês aqui, eu vi o vídeo de uma mulher que simplesmente ela deu à luz um filho. Você sabe o que é uma criança, um bebê totalmente inocente, nasceu, ele não tem força para se defender mais nem de uma formiga. Se uma formiga for no dedo dele, que é só ele ir ali apertar, ele não sabe fazer isso, ele não tem a sua inocência ali. E essa mãe, eu não quero, assim, esse relato, ele de certa forma até me emociona, porque é algo assim muito cruel, sabe? Essa mãe simplesmente olhou para aquela criança e decidiu que não queria ela, não queria. Você sabe o que é uma mãe? Para pensar na sua mãe. Você com a sua consciência que você tem hoje, que você consegue saber o que é o bem, o que é o mal, você tem sua inteligência, né, o seu intelectual, o seu cognitivo. Imagina você olhando para sua mãe e a sua mãe olhando para você. Eu imagino, né, eu estou considerando aqui que você ame muito a sua mãe, certo? Porque eu sei que tem relação de pais e mães que não são tão saudáveis. Mas vamos considerar que você ame a sua mãe com toda essa intensidade que você ama, com a sua força. E a sua mãe olhar para você e falar que não quer você como filho ou filha. Que não aceita, sabe? Não quer, ela te rejeita. Você imagina aquela criança, a gente acha que, né, eu vou pensar aqui, que ela não tem sentimento ali ainda. Será? Cara, ela foi gerado por ela.
quando uma criança está na barriga, ela sente tudo. Ela sente tudo, ela escuta como quando um pai fala com ela ali, ela já consegue identificar a voz, né? E assim, imagina aquela criança nascendo. E naquele momento do nascimento que ela fala, caramba, venci, tipo, sabe, respirou ali, teve contato com a vida, e aquela mãe olha para aquela criança e decide que não quer. E simplesmente tenta sufocar ela. Porque não queria que ela vivesse. Ela tinha acabado de nascer, ela não tinha força, ela não estava entendendo, imagina, ela não está entendendo nada, ela tipo assim, imagina ela querendo ser recebida com amor e do nada a própria mãe dela e o pai ali tenta dar fim à sua própria vida. Esse é o nível da humanidade que nós estamos vivendo hoje. E eles não conseguiram. A própria mãe fala, ela fala isso, ela depôs isso para a polícia depois, assim. Depois, né? Engraçado que a gente às vezes fala do inglês, que tem palavras que são muito parecidas, mas olha o português. Ela depôs isso para a polícia depois. Ou seja, posteriormente ela falou isso no seu depoimento. Que a criança, ela forçava ali, ela tentava sufocar e ela parecia que ela fazia força, ela não conseguia, o coração dela não parava e ela tentava respirar. Você sabe o que é isso? Como que um ser humano tem capacidade de fazer algo tão cruel como esse? Com alguém indefeso. Se é um ser humano brigando com outro que tem força e ali os dois se atacando, a gente até de certa forma entende, porque os dois entendem o que está acontecendo e estão se defendendo, mas ela está fazendo isso sobre alguém totalmente indefeso, que não sabia o que estava acontecendo. E a única força que a criança fazia ali era de continuar respirando. E aí quando eles viram que não conseguia fazer aquilo, o pai, né, a mãe conta ali que o pai pegou e foi tentar fazer de outra forma, até que eles conseguissem realmente dar fim àquela vida. Você tem noção de quão cruel é esse cenário, de quão cruel é isso? De como o ser humano ele está tomado de uma coisa assim que não tem nem como explicar, de maldade? E aí quando a gente vê o que nós estamos lendo aqui, Abacuque fala, seria contra os rios que estavas irado? Né? Falando do evento aqui, a gente está falando de tempestades, de fenômenos da natureza que destroem vidas. E que a gente está aprendendo aqui que isso retrata a ira de Deus. E isso não significa que Deus é um Deus mau. Na verdade, pelo contrário, Deus ele tem sido até muito paciente com o ser humano nesse nível de maldade que nós estamos tendo hoje. Ele está sendo muito paciente. O próprio Abacuque fala aqui, ó, no capítulo 1, no versículo 13, olha o que ele fala aqui, ó. Tu, cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade, por que tens tanta paciência com os perversos? Por que ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tá vendo o que Abacuque está falando? Ele está falando, Senhor, como que o Senhor está vendo todas essas atrocidades? E vamos falar aqui desse próprio cenário que eu acabei de falar dessa mãe. Como que o Senhor está fazendo tudo isso? Está vendo tudo isso e o Senhor não toma uma providência? Se Deus fosse tão ruim, tão mal como a gente está falando, como a gente está aqui ilustrando, né? Porque isso pode passar pela sua cabeça. O que ele teria feito com essa mãe e com esse pai nesse ato que eles fizeram de dar fim à vida da própria filha, do próprio filho, não sei se era homem ou se era mulher ali, no ato do nascimento? Se Deus fosse realmente um Deus mau e não fosse misericordioso, o que ele teria feito ali? Então, quando nós vemos, né, essas coisas acontecendo, é muito triste realmente, porque a gente fala, né, por exemplo, pode ser que esse vídeo chegue a pessoas que tiveram os seus familiares arrebatados, né, em situações de calamidades e de catástrofes como essa. Então é muito delicado falar sobre esse assunto, mas vamos falar assim no âmbito geral, né?
o quanto que o Senhor tem sido paciente até com a maldade da humanidade. Só que quando essas coisas acontecem, o que nós precisamos começar a enxergar é que será, na verdade, é que Abacuque fala seria, né? Mas será que tudo isso que está acontecendo é uma ira de Deus contra a própria natureza? Ou será que isso daqui, na verdade, retrata o que fala no versículo 16? A taça da mão direita de Yahvé, do Senhor. Será que isso não é o próprio ser humano bebendo da taça da mão direita do Senhor? Que significa a ira de Deus contra as podridões que o ser humano tem feito na terra. E quem está acompanhando aí o estudo, nos outros capítulos, nós falamos e o Senhor garante que por mais que nós não vemos justiça de coisas, como eu acabei de falar, de coisas cruéis como essa, uma coisa o Senhor garante: ainda que demore, espera confiante, porque o juízo chegará. Então, individualmente, cada pessoa que tem escolhido, porque nós escolhemos a postura que nós temos diante da vida. Então, cada pessoa escolhe o que está fazendo. Por mais fraco espiritualmente que a pessoa esteja, ela escolheu entregar a vida dela àquelas maldades. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, vamos ilustrar aqui de maneira bem clara, e nós caçoamos, falamos que isso aí são uns crentes loucos aí, não, isso aí não tem nada a ver, não, isso aí, a Bíblia é um livro que qualquer homem escreveu, sabe? Nós escolhemos não abrir o nosso coração para ver de uma maneira, mas será que realmente não existe um Deus? Será que, como que, se a ciência não explica, né, eles tentam explicar com historinhas, com narrativas, como que tudo foi criado? Será que realmente não existe um Deus? Então, quando nós nos fechamos para isso, nós fazemos isso de uma forma individual e de escolha nossa mesmo. Então, por mais que a nossa vida muitas vezes ela não segue por estes caminhos, nós mesmos que escolhemos. Da mesma forma, quando você abre uma live como essa, você escolhe se você escuta o que o seu espírito quer ouvir e quer ser alimentado, ou você vai passa a live ou vídeo, né, que às vezes são vídeos que falam sobre isso, e vai para um próximo vídeo de entretenimento que alimenta a sua natureza. Eu passo por isso, você passa por isso. Quantas vezes você está rolando aí a barra das redes sociais e passa um vídeo ali falando de Deus e você simplesmente passa o dedo. E aí passa um vídeo lá de alguma coisa que você gosta de assistir, sei lá, talvez futebol, ou talvez uma piada, um comediante falando alguma coisa, e você fica ali vidrado, ouvindo. Por quê? Porque aquilo ali alimenta a sua natureza, né? Te dá dopamina. E uma mensagem que, se você parar para ouvir ali, por exemplo, começou a passar uma mensagem sobre Deus ali. Se você parar o dedo propositalmente e ficar escutando, você vai perceber que o seu espírito vai ser alimentado. O próprio Espírito Santo vai falar com você, talvez, sobre algo que você precisa ouvir naquele momento da sua vida. Então, tudo são escolhas. O Senhor, ele nos deu o livre-arbítrio. Você acha que Deus não teria poder de fazer com que todos os seres humanos se dedicassem completamente a Ele? Não, mas Ele deu o livre-arbítrio. Ele tem esse poder, mas Ele deu o livre-arbítrio. Você escolhe qual caminho você segue. Eu escolho qual caminho eu sigo. Se eu, por exemplo, quiser parar de fazer devocionais e dedicar minha vida aos prazeres da minha natureza, eu tenho essa escolha, eu tenho essa liberdade de fazer isso. Só que tudo que nós escolhemos, em qualquer área da nossa vida, nós vivemos as consequências. Não as consequências de castigo, mas as consequências das nossas escolhas. A gente fala sobre castigo, mas não é castigo. É só a consequência
do que você escolheu. Por exemplo, vamos lá. Se eu escolho, olha como que faz total sentido isso. Se eu escolho viver uma vida digna, trabalhar e conquistar as minhas coisas, qual que vai ser a consequência disso? A consequência vai ser que eu vou conquistar aquilo de forma gradativa, né, no tempo certo de cada coisa. Até que vai chegar um certo momento em que eu vou ganhando conhecimento sobre aquilo que eu tenho, né, buscado e tal, e eu vou aprimorando, aperfeiçoando, e a minha conquista ela vai se tornando um pouco mais fluida, um pouco mais rápida. Só que demanda tempo. Agora eu também posso escolher enriquecer de forma ilegal, certo? Que o tempo vai ser muito mais rápido. Só que a consequência daquilo é que, em algum momento, eu vou colher o fruto daquilo. Então não é castigo. Por exemplo, eu fiz tal coisa e Deus agora está me castigando. Não é que Deus está te castigando. Você só está colhendo o fruto da consequência. Ou melhor, você só está colhendo o fruto e a consequência daquilo que você mesmo escolheu. Então já está determinado. Se alguém te perguntar assim, uma pessoa que vive uma vida no crime, qual que é a consequência, qual que é o resultado da vida dela? De todas que você conhece. Ou é prisão, ou é cemitério, certo? Todo mundo vai concordar com isso. Ou é prisão, ou é cemitério. Então a prisão e o cemitério é um castigo de Deus para aquela pessoa? Não. É uma consequência apenas do que ela escolheu para a vida dela. Entende? Não é que Deus ficou bravo com você e falou assim, não, já você escolheu viver a vida do crime? Tá, então eu vou te castigar. A gente usa a palavra castigo. Mas na verdade aquilo é só a consequência do que as pessoas escolheram para elas mesmas. Certo? Então quando a gente olha isso aqui, que nem Abacuque está falando, Senhor, será que o Senhor estava irado contra os rios? Não, lógico que não, aqui ele sabe que não. Só que ele está fazendo uma ilustração, um louvor, né? Aqui é um louvor, na verdade. Ele está descrevendo a ira de Deus. Então ele fala, era contra os rios a sua ira? Era contra os riachos? Foi contra o mar que o seu zelo transbordou quando cavalgastes em teus cavalos de guerra com as suas carruagens de vitória? Preparastes o seu arco e pedistes muitas flechas. Aqui é como se ele estivesse falando o Senhor se preparando para aplicar o juízo dele. Dividistes a terra formando rios. Então ele fala de arcos, de flechas, mas aí ele fala, porque a gente pode pensar, mas arcos e flechas, o Senhor lança arcos e flechas aqui? Aí ele fala assim, a explicação é, dividistes a terra formando rios. Quantas situações acontecem na natureza que ocorrem exatamente nisso aqui? Né, de tremores em que aparecem essas fendas. Aí ele fala, os montes te observaram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. Olha como que ele está descrevendo, presta atenção. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas enormes. O sol e a lua param nas suas moradas. Ante o lampejo das tuas flechas que voam, ao brilho intenso da tua lança reluzente. Olha o que ele está falando, das flechas que voam, o brilho intenso da sua lança reluzente. Isso aqui descreve exatamente os fenômenos da natureza, que eu estava falando para vocês agora há pouco. Por quê? Porque os raios brilhantes saem da mão do Senhor, e ali se esconde a sua força. Versículo 12. Com zelo e grande furor, andastes a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteastes nações pagãs. Presta atenção que aqui ele está falando da ira de Deus. Com zelo e com grande furor, o Senhor passeou por toda a largura da terra, por toda a extensão da terra. E com indignação, ou seja, indignado, ele pisoteou nações pagãs. Você percebe que esses fenômenos, eles retratam
a ira de Deus, e não porque ele é um Deus mau, mas é porque ele olha para os filhos desobedientes e que decidiram entregar as suas vidas à crueldade, à maldade, ao pecado. É porque quando a gente fala pecado, as pessoas elas levam muito para essa parte de religiosidade, certo? Por isso que eu estou falando, ó, as pessoas se entregaram à maldade, à crueldade, a tudo, a criminalidade, a tudo que o próprio ser humano, mesmo que ele não tenha religiosidade ou religião, ele olha e ele também reprova. Então, olhando para isso, certo? Com essa perspectiva, sem trazer para o lado de religião, porque a gente precisa entender que às vezes a gente não aceita algo porque a gente relaciona aquele algo ao tema religião. E a gente fala, né, isso é religiosidade e tal. Mas vamos olhar pelo olhar humano mesmo. Vocês aprovam essas maldades, essas coisas que acontecem? Esse cenário mesmo que eu acabei de falar, dessa mãe que simplesmente decidiu não aceitar a vida ali e achou que tinha o poder de dar fim àquilo? Não, se você olhar pelo ponto de vista humano, você também não aceita. Então, imagina o próprio Deus. Se nós, sendo maus, não aceitamos, imagina o próprio Deus, que não tem maldade nele. E aí ele fala assim, ó: partistes para salvar a tua gente. Olha o movimento de Deus, qual que é o objetivo? Partistes para salvar a tua gente, para libertar o teu povo ungido. E esmagastes o líder da nação ímpia, despindo-lhe por completo, da cabeça aos pés. Então todo esse movimento de Deus, ele tem um objetivo final, que é salvar. Lembra que Abacuque lá no início, ele se queixa do Senhor. Senhor, por que o Senhor está vendo eu assistir de camarote aqui toda essa maldade sem que o Senhor não faça absolutamente nada? Sem que o Senhor faça nenhum tipo de justiça. Só que aqui está a explicação. Quando chega o tempo do Senhor aplicar o seu juízo, essas coisas que nós vemos hoje acontecendo, essas catástrofes, elas acontecem. E isso tudo é um movimento de Deus para quê? Para salvar aqueles que decidiram viver em obediência. Porque quando ele acabar com tudo isso, quando ele acabar completamente com toda essa maldade da terra, ele vai privar os seus filhos que decidiram viver em obediência de toda essa maldade. Por isso que ele fala, ó, com zelo e grande furor andastes a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteastes as nações pagãs. Partistes para salvar a sua gente, para libertar o teu povo ungido. E olha o que ele fez. Esmagastes o líder da nação ímpia, despindo-lhe por completo da cabeça aos pés, ou seja, destruindo completamente. Transpassastes a cabeça dos seus valentes com as suas próprias lanças, quando saíram como um terrível ciclone, a fim de nos espalhar com maligno prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu abrigo. Eis que tu marchas com teus cavalos pelo mar, agitando as grandes águas. Olha o que ele está falando. Da onde vem essa fúria? A gente não consegue, talvez, nem conceber essa imaginação, na verdade. Nem gerar essa imagem na nossa cabeça. Imagina um grande cavalo do grande Deus marchando na imensidão do mar. E ele está falando aqui, ó, eis que tu marchas com teus cavalos pelo mar, fazendo o quê? Agitando as grandes águas. Então aqui explica o que nós chamamos de fenômenos da natureza. Então, gente, é assustador realmente nós vermos esses tipos de cenários, certo? Mas a gente, com os olhos espirituais, nós precisamos discernir que tudo isso já estava escrito. E que tudo isso está alinhado ao fim dos tempos. Mas quando a gente fala o fim dos tempos, nós não falamos do fim da vida. Porque nós somos seres eternos. Então nós nos assustamos quando nós achamos que, então vai acabar o mundo. Um exemplo, né? Que na verdade não é isso.
Mas eu vou usar o termo que as pessoas falam, vai acabar o mundo e aí vai acontecer o quê? As pessoas ficam tentando imaginar, né? Quando eu era criança mesmo, falava-se muito disso. Falava-se muito disso. Vai acabar o mundo. Eu sonhava, sabe? Eu lembro que uma vez eu sonhei que eu saía no portão assim do quintal da minha avó e a rua que a gente morava era uma descida. E aí eu via aquela água vindo assim, ó, do além, né? Porque era algo muito alto e destruindo tudo ali, varrendo tudo, sabe? E eu lembro que eu acordei assim super assustado e tal, mas eu era, sei lá, eu devia ter o quê? Uns 7, 8 anos, nem isso. E falava-se muito isso, né? Que o mundo ia acabar. Eu lembro que na época tinha uma vidente tinha falado que o mundo ia acabar no ano tal, que acho que era o ano seguinte. Então aquilo tomava a nossa cabeça e de certa forma, assustava, né? Então a gente vivia com medo e acabava gerando esses sonhos aí e tal. Mas o fato é que hoje, quando nós vemos essas coisas acontecendo, a gente precisa ter uma sensibilidade espiritual de entender que isso tudo retrata o mover da aplicação da ira de Deus, do juízo de Deus, na verdade, não é nem da ira, do juízo de Deus, sobre as escolhas que o próprio ser humano fez para suas próprias vidas. Vamos ver se dá para a gente concluir aqui, porque como faltam só 4 versículos, aí a gente conclui o estudo. Então ele fala assim, ó, transpassaste a cabeça dos seus valentes com as tuas próprias lanças, quando saíram como um terrível ciclone, olha como ele descreve algumas coisas da natureza, a fim de nos espalhar com maligno prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu abrigo. Eis que tu marchas com os teus cavalos pelo mar, agitando as grandes águas. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, os meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram e minhas pernas vacilaram. Portanto, ó, a galera que está entrando aí, sejam bem-vindos, bom dia. Eu não estou conseguindo ler porque hoje eu estou transmitindo na horizontal. Mas vamos ver aqui, é Sandra, eu acho, né? Sandra, seja muito bem-vinda, tá? Nós já estamos finalizando aqui o estudo. E aí ele fala assim, ó. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram e minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Percebe que no final de tudo ele está descrevendo exatamente os nossos dias e o que vai acontecer? Ainda que a figueira não floresça. Esse versículo é muito usado, mas olha o contexto dele, aonde que ele está. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, e faz-me caminhar por lugares altos. Olha o que ele está falando aqui. Eu vou falar a minha visão. O que acontece? A Bíblia, existem pessoas que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, e existem pessoas que interpretam que não vai passar. Mas vamos fazer assim, uma ilustração. Eu podia até falar sobre isso num próximo vídeo, mas já que eu li, eu vou concluir. Imagina que os nossos irmãos no passado passaram por situações muito
Vê se voltou aí. Nossa, eu não tinha visto, gente. Deixa eu ver se faz tempo que vocês estão falando. Tomara que não, né? Tomara que vocês não perderam muito. Bom, eu vou ler aqui. Bom, como eu tô lendo essa parte do 16, fala só pra mim se voltou aí o áudio. Eu não tinha visto que tava sem áudio. Acabou a bateria do microfone. Versículo 16. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram. Ó, eu não tô conseguindo ler, mas acho que é a Elaine. A Elaine falou que voltou. Tá muito ruim aqui pra mim ler que tá de lado. E eu tá bem longe o celular. Mas enfim, vamos lá. Eu estava falando que assim, hoje existem duas interpretações, certo? Pessoas que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação e pessoas que acreditam que não. Resumidamente, vamos parar para pensar. Os nossos antepassados, os cristãos da antiguidade, os discípulos, na própria época de Paulo, antes de Paulo se converter, os cristãos eram mortos por apenas professar a fé. O próprio Jesus foi açoitado, foi humilhado, né? Teve uma morte cruel. Hoje, se nós olharmos para a Nigéria, quantos cristãos lá estão sendo mortos por amor à palavra, por não negar a fé, por decidirem não negar a fé? Por que que nós, era isso que eu estava falando, por que que nós somos os alecrins dourados que nós achamos que não vamos passar pela grande tribulação? Isso aqui é uma reflexão para você. Você pode acreditar ou não se a igreja vai passar, tá? Mas eu estou expondo aqui a minha opinião, trazendo uma reflexão sobre isso. Por que que nós seríamos merecedores de não passar por isso? Sendo que nós hoje estamos vivendo a pior versão da natureza humana. Nunca se houve tanta maldade no ser humano quanto nós vemos hoje. Quão imperfeito nós somos. Por que que hoje, vivendo nessa pior versão, nós somos dignos de não passar por isso? Reflita sobre isso. Aí ele fala assim, ó. Quando ele ouviu toda essa descrição de fenômenos que a gente chama de como fenômenos da natureza, que na verdade são aplicações do juízo de Deus sobre a terra, ele falou que era uma revelação, né? Então ele falou assim, ó, assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Então ele ficou tão assustado com tudo aquilo que ele estava tendo de revelação, que a carne dele não suportou, certo? Só que aí ele fala, e aqui é a parte que você precisa aplicar para a sua vida. Portanto, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo que tudo isso vai acontecer, mesmo sabendo o quão cruel serão todas essas coisas e esses dias, ele fala, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação. E esse dia está com D maiúsculo, significa sobre um dia específico. Por isso que eu estou falando para você, reflita aí, será mesmo que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Será que a igreja vai ser arrebatada antes, que é o que as pessoas, alguns interpretam que sim? Reflita sobre isso. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio, ou seja, aceitando o mover de Deus, o dia, aguardarei em tranquilo silêncio, então aceitando o mover de Deus em silêncio, sobre o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Olha o que ele está falando. A grande tribulação ela vai vir sobre quem? Ela vai vir sobre o povo que nos oprime. Então talvez, se você olhar por esse lado aqui, você pode interpretar, então a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não está falando exatamente isso. Ela está falando que o objetivo da grande tribulação vai ser para virar sobre o povo que nos oprime. Então, é como se fosse uma aplicação do juízo de Deus, não sobre a igreja. Mas não está falando que a igreja não vai estar aqui, certo? E aí, o que ele ensina aqui? Qual que é a postura que nós devemos ter baseado nisso? Uma postura de confiança, de tranquilidade, de saber que é o Senhor quem está no controle de tudo. Olha o que ele fala. Ainda que a figueira não floresça,
ainda que não haja uvas nas videiras, ainda que toda a safra de olivas e as lavouras não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, por quê? Por conta de, imagina, se existe um tempo que não tem alimento, não tem safra, né, não tem, a figueira não floresce, as uvas não são produzidas nas videiras, ou seja, nem o ser humano tem alimentação e os animais também não vão ter, certo? Então, quando ele fala os gados morram nos currais, pode ser a parte proveniente disso, de falta de alimentação, mas também pode ser por questão das catástrofes como que fala? Acabei de falar o nome. Os fenômenos da natureza, certo? Mas olha o que ele fala. Mesmo que aconteça tudo isso, mesmo que acabe os alimentos, mesmo que não haja alimento nem na própria natureza, mesmo que os animais morram, mesmo que não haja, né, da onde, porque animais hoje não servem de alimento também, mesmo que não exista isso, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé, o Senhor soberano, é a minha força. Então, o que ele está falando? A igreja, ela precisa ter essa visão. Não é ter medo, nossa, então a igreja vai passar pela grande tribulação. Você percebe que agora esse tema que nós entramos poderia ter sido feito num outro devocional, porque está falando sobre a conclusão disso tudo. Mas enfim, vamos deixar nesse mesmo. Porque está falando aqui da grande tribulação, certo? Então, quando a igreja olha para isso, ela não precisa ter medo, não é para ter medo. Pelo contrário, se Deus que está aplicando o juízo dele nesses dias, e ele está falando aqui que isso virá sobre os povos que nos oprimem, você não precisa ter medo, embora você esteja no meio de tudo isso. Porque o Deus que está aplicando isso e está vindo para te salvar, ele não vai deixar que falte para você. Ele não vai deixar que você, de alguma forma, não tenha a sua proteção. Por isso que Abacuque, ele vai falar aqui, ó, eu todavia, mesmo vendo tudo isso, mesmo o mundo caindo, acabando todas as coisas, sabe, essas catástrofes, ele está falando a postura do justo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É no Senhor que você precisa confiar. Para de olhar para as coisas que estão acontecendo à sua volta. Para de assistir notícias de calamidade, de destruição, porque isso daí só gera em você medo. E uma pessoa que vive em medo, ela inclusive, fisicamente, ela tem a sua imunidade derrubada. E automaticamente ela fica muito mais suscetível a pegar doenças. E muitas vezes a maldade da raça humana utiliza exatamente isso, a baixa imunidade, para propagar mortes em escala, que foi o que aconteceu na pandemia. Se você está com a sua imunidade baixa, automaticamente você fica mais suscetível para ser pego por uma situação como essa. E esse é o objetivo deles. Isso aqui é um assunto muito mais profundo, mas, enfim, só para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo todo, tá? Aí ele vai falar assim, ó. Quando ele fala no versículo 19, parece só uma declaração de adoração, mas presta atenção nisso. Yahvé, o Senhor soberano, é a minha força. Então a sua força vem de quem? Vem do Senhor. Não apoie a sua força em nada, nenhuma outra coisa. Nem em bunker, né, que as pessoas constroem bunker. Se você tiver condição de construir, constrói. Mas não não acha que é isso aí que vai te proteger, não. Nem em construir uma fazenda para você com alimentação, não sei o quê, porque se vier catástrofe de natureza, né, de fenômenos de natureza, isso aí tudo acaba sendo destruído também. Animais, sabe, comprar
gados. Ele está falando aqui. Se vier fenômenos naturais, isso tudo é destruído. Ah, não, então eu vou juntar dinheiro no banco e tal. Você acha que isso aí vai te salvar? Não vai. Você entende? Você quer se preparar? Se prepara. Não é isso que eu estou falando. Se prepara, faça tudo o que tiver no seu alcance, mas deposite a sua confiança absolutamente no Senhor. Absolutamente no Senhor. É isso que ele está falando aqui, ó. Yahvé, o Senhor soberano, é a minha força. É dele que virá a sua salvação. Ele faz os meus pés como os do servo. Presta atenção que ele está falando aqui. Você já viu um servo? Já viu como são os pés do servo? Faz-me caminhar por lugares altos. Então o que ele está falando? O Senhor, ele te livrará. Não, entenda de novo o que eu estou falando. Ele não te livrará da grande tribulação, mas ele tem poder para te livrar na grande tribulação. Daniel, o Senhor livrou ele da cova dos leões? Não, o Senhor livrou ele na cova dos leões. A gente tem várias histórias que fortalecem o nosso coração para isso, para entender essa verdade. Só que se você for ficar pego no medo, isso mostra que a sua confiança não está nele. E quando ele fala assim, ó, ele faz os meus pés como os do servo, o servo, se você vê um servo subir numa montanha, o pezinho dele assim é bem pequenininho, assim, bem fininho, só que ele pisa assim, ó, nos lugares. Ele só dá uma batidinha assim no pé e vai pulando, pulando. Mesmo em lugares muito íngremes. Se você olhar, depois pesquisa aí na internet. É isso que ele está descrevendo aqui. Independente do que esteja acontecendo, independente de quão difícil seja o ambiente, o lugar, a caminhada, o Senhor me faz como os servos. Ele faz os meus pés como do servo. Os do servo. E faz-me caminhar por lugares altos. Então ele te livra, independente do que estiver acontecendo, de quão catastrófico seja o que estiver acontecendo. E aqui nós finalizamos o estudo de Abacuque. Então, eu te convido de verdade, Abacuque, ó, não sei se vai dar para vocês verem, aqui, ó, tá vendo essa página aqui, ó, que se eu levantar a Bíblia, vamos ver se eu consigo, ó. Tá vendo essa página aqui, ó? Só essa página aqui é o livro de Abacuque. Então você tem aqui, ó. Tá vendo ali o começo? Não vai dar para você ver, né? Ó, Abacuque ali, ó. Primeiro capítulo, o segundo e aqui já é o terceiro acaba, ó. Entendeu? Então eu te convido, estuda esse livro aqui. Leia ele na sua particularidade. Peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, ministra no meu coração a verdade sobre isso. Porque aqui você ganha uma injeção de fé e confiança no Senhor para esses dias. De saber e ver com clareza que o Senhor está no controle de tudo. É Ele quem está conduzindo os babilônios. É Ele quem está conduzindo os babilônios. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque isso fala sobre situações das nações que têm ocorrido hoje, tá? Que o Senhor te traga clareza sobre essa palavra. O meu coração se alegra de nós termos finalizado esse estudo e de termos a possibilidade de entender através desse estudo o mover de Deus para esses dias. É isso que nós precisamos saber. O mover de Deus para esses dias. Porque quando nós não vemos, não temos direção, não temos clareza sobre o trabalhar de Deus, nós ficamos confusos. E quando nós estamos confusos, nós somos pegos pelo medo, pelo desespero. Mas o Senhor nos deu esse grande privilégio de entender tudo de forma antecipada. Porque, ó, isso aí, Abacuque teve essa revelação há muito tempo. E o Senhor foi claro. Escreve isso com a maior clareza possível. E você viu quanta clareza que tem, né? Nesse texto. Porque o Senhor queria que até o mensageiro que passa correndo longe conseguisse ver, ou seja, conseguisse entender a descrição desses dias. Fechou? Porque isso vai gerar no seu coração fé, para confiar que é o Senhor que está agindo. Que se você decidiu se posicionar, como nós estamos fazendo no Propósito VD,
ter um posicionamento de obediência do que o Senhor quer para você, viver uma vida sob princípios, debaixo daquilo que o Senhor quer de nós, você está exatamente naquela parcela em que o Senhor faz os seus pés como do servo e faz subir por lugares e te faz subir por lugares altos. Amém? Finalizamos então o nosso devocional e nosso estudo. Esse vídeo aqui não vai ficar no Instagram. Vocês perceberam que eu estou transmitindo ele na horizontal. Eu vou postar ele lá na rede vizinha. Então, se você quiser assistir desde o começo, clica no link da minha bio lá, que você vai ver tanto esse aqui quanto o estudo dos outros capítulos de Abacuque que nós fizemos juntos. Fechou? Para finalizar, vamos fazer uma oração. Minha bateria está acabando aqui já. Mas foi muito bom estar com vocês. Eu não sei exatamente quem ficou até o final, porque eu não consigo ver aqui, que está de lado. Mas uma coisa é certa. Esse tempo que você renunciou para oferecer ao Senhor, ele tem um galardão. Uma coisa que não falha é o galardoador. O galardoador, que é o Senhor, ele não falha. Tudo que você dedica para o reino, tudo que você dedica para o Senhor, ele te recompensa. Tenha certeza disso. A gente pode fazer uma live depois falando sobre isso, que tem uma palavra que fala sobre isso. Então, o Senhor, ele é o galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia fala exatamente isso. O galardoador é o quê? É aquele que recompensa aqueles que se dedicam a ele, aqueles que o buscam. Então tem galardão para você por esse tempo que você dedicou ao Senhor. Feche seus olhos. Acho que eu vou conseguir ler ali. Josefa falou amém. Acho que é isso, né, Josefa? Galera que ficou até o final, minha gratidão e a minha alegria também por saber que o Senhor, ele ministrou no seu coração nessa manhã algo muito poderoso sobre os nossos dias. Amém? Feche seus olhos, incline os seus pensamentos ao Senhor, eleve os seus pensamentos ao Senhor. Agradeça a Deus por este tempo. Pai, obrigado pelo grande privilégio que foi estar aqui na tua presença, dedicando ao Senhor o nosso tempo, renunciando às nossas atividades, para entender e conhecer mais do teu reino. Obrigado, Senhor, por essa revelação de Abacuque. Obrigado pela clareza de detalhes que o Senhor revelou ao teu filho sobre os nossos dias, para que nós entendêssemos tudo o que está acontecendo, tudo o que vai acontecer e como nós devemos nos posicionar diante disso. Espírito Santo, Consolador, tu és maravilhoso. Nós te agradecemos pela tua presença nessa manhã. Nós te agradecemos pela tua companhia. Nós te agradecemos pela clareza da tua palavra, pela clareza de entendimento da tua palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Que o Senhor nos ajude da mesma forma que o Senhor nos ensinou e nos deu clareza para entender, que o Senhor nos ajude a aplicar na nossa vida. Que todo medo, toda ansiedade seja destronada dos nossos corações nessa manhã e que a tua paz, a tua confiança, a tua fé, o teu consolo, a tua alegria sejam derramadas sobre nós, sobre os nossos corações nessa manhã. Nós somos os teus filhos, nos ajuda, nos fortalece para continuarmos posicionados neste lugar de obediência, de reverência ao Senhor, de temor. A tua própria palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nos guarda, Senhor, dentro desses termos, para que nós venhamos te adorar, para que nós venhamos te agradar e para que nós venhamos vencer essa grande batalha, essa grande guerra, que é a guerra espiritual. Em nome de Jesus, Pai, que o seu nome seja glorificado em tudo, nas nossas vidas, que nós possamos ser instrumentos para que essa mensagem, essa palavra e o testemunho das nossas vidas cheguem a pessoas que precisam conhecer o teu amor e ter a sua vida transformada, para passar por estes dias também com os pés como os do servo, assim como nós passaremos. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, nós te amamos. Amém. Finalizamos mais um devocional. Que você desfrute de uma terça-feira extraordinária. Agora são 7h11, nem sei quantas horas que foi
esse devocional, acho que foi 1h30, 1h40, porque eu comecei, acho que era 5, não, 1h30 mesmo. Comecei 5h40, eu até postei que ia começar às 5h30, mas quando eu fui colocar aqui o vídeo, eu tinha esquecido o microfone no carro, aí eu tive que descer lá no estacionamento, tive que descer lá para pegar no carro o microfone e retornei aqui, fechou? Então, desfrute de uma terça-feira extraordinária, saiba de uma coisa, independente do que você esteja precisando hoje, primeiro de tudo, nada disso é mais importante do que o que nós falamos hoje. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é saber que tudo o que você precisa já está pronto no reino. As pessoas que ensinam física quântica, elas falam que você tem o tudo, certo? Baseado no átomo, né? Os elétrons, a formação do átomo que eles mostram ali da física quântica, ela é totalmente diferente do desenho que nós vemos, naqueles arcos ali, né, e tal. Então são vários arcos e o elétron, ele aparece exatamente aonde você observa. Isso é um assunto meio complicadinho assim pra gente falar, mas enfim. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que a física quântica fala que você tem tudo já. Só que a Bíblia fala isso. Na verdade, a física quântica só está, nossa, enrolei a língua aqui, né? Só está descrevendo algo que a Bíblia já fala. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, o Senhor já deixou disponível no reino espiritual. Só que você só acessa na medida em que você crê. Você percebe que é a mesma narrativa que eu estava falando da física quântica. Então, quando você observa com fé aquilo, quando você crê realmente naquilo, você manifesta aquilo na sua vida. Você acessa aquela frequência. Certo? Então, isso é o quê? É você confiar. Mesmo que você não esteja vendo ainda na sua vida. Vou ilustrar aqui para a gente finalizar. Você está passando por um problema X, certo? Independente do que seja. Você precisa de uma cura, ou você precisa de um socorro financeiro, ou você precisa de uma salvação de algum familiar seu. Apresenta uma vez isso ao Senhor em oração. Depois que você apresentou, você precisa crer que o Senhor já te ouviu, certo? Se o Senhor já te ouviu e ele não é surdo e nem retardado, você não vai ficar repetindo outras vezes sobre aquilo, certo? O fato de você repetir é porque você não acreditou que o Senhor ouviu da primeira vez. Se você não acreditou que o Senhor ouviu da primeira vez, também você não acredita que ele já está fazendo, que ele já fez para você aquilo, certo? Então você vai ficar repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. Isso daqui só retrata a sua incredulidade. Então vamos lá. Apresenta ao Senhor uma vez. Agradece ao Senhor. Porque o Senhor fala que se o Senhor te ouviu, a Bíblia fala, ele já atendeu. Você já precisa crer nisso. Então, por exemplo, preciso de um microfone desse, certo? Não tenho microfone. Vou explicar aqui de forma física, certo? Senhor, não tenho microfone, certo? Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de um microfone. Em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor já liberou isso no reino espiritual. Então, entra com providência nisso. Me faz ter acesso a esse microfone. Aí agora você vai agradecer. Olha como que é. Você não está vendo, certo? Mas agora é como se você estivesse vendo. Pai, muito obrigado. Porque eu não estou vendo o microfone, mas eu já sei que o Senhor ouviu a minha oração. E Ele já está aqui nas minhas mãos. Eu não estou vendo, mas eu te agradeço. Porque eu sei que quando o Senhor ouve, o Senhor atende. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. É uma vez pedindo, uma vez agradecendo. E esse microfone que não está nas suas mãos, você não está vendo aqui, o Senhor vai fazer com que ele tenha acesso. Ou melhor, o Senhor vai fazer com que você acesse ele, que ele venha até você. Por quê? Porque você creu. Você não viu, então você está aqui, você não está vendo. Mas no reino espiritual, se você creu, você já acessou. E ele vai se materializar na sua vida. É difícil de acreditar nisso? É, porque a nossa vida, os nossos olhos são físicos, né? Nós vivemos num corpo físico. Então é difícil de nós acreditarmos dessa forma. Mas é assim que funciona no mundo espiritual. Se você entende isso. E é tão difícil que nem tudo que eu desejo para a minha vida eu tenho ainda.
Porque o mesma pessoa que está falando para vocês que é assim que funciona não acessou todas as coisas. Porque é difícil crer. Você precisa treinar o seu coração para crer naquilo. Mas eu já vivi experiências disso, de coisas assim se materializando, até de curas, tá? E de forma instantânea. Então, acreditem, o reino de Deus é real, funciona e é assim que funciona. Fechou? Então, creia que tudo que você precisa já está liberado no reino espiritual, só precisa treinar o seu coração para crer com intensidade nisso e você vai acessar. Um grande abraço, Deus abençoe. Olha, a luz acabou na mesma hora. Deus abençoe a sua vida em tudo. Bora para cima, bora ser diferente. Tamo junto.